morar, residir, estar, ficar, situar-se. São verbos que dão ideia de coisa fixa, parada, sem movimento. Acredite, em função dessa ideia, há uma regência específica e comum para todos eles. Vamos acompanhar isso numa questão da Conveste UFAM 2015. Resido à Rua das Flores, no bairro de Aparecida. A regência verbal da frase está correta. Certo ou errado? Bem, perceba que o verbo foi empregado com a preposição a, com a ideia de quem reside, reside a. Mas a norma culta da língua impõe a ideia de residir em, morar em, situar-se em. E é uma regência bem interessante para os verbos que dão ideia de coisa fixa ou parada. Portanto, você está diante de uma proposta errada. Quer reforço com relação a isso? Vai enfrentar prova de concurso ou de vestibular? Então acompanhe comigo uma coleção de verbos especiais quanto a esse detalhe. Vamos mostrar 3 como exemplo: o morar, o residir e o situar-se. Mas vale também para o estar, para o ficar e mesmo para outros verbos, desde que tragam para o contexto a ideia de coisa fixa ou parada. Bem, estes verbos são intransitivos porque se associam normalmente à ideia de lugar, e é em função dessa ideia que nós trabalhamos com a preposição em, e a preposição adequada, exigida, abonada pela norma culta da língua, é a preposição em. Aí você pode ter a fusão do em mais o, no, do em mais a, na, em mais os, nos, em mais as, nas. Pode ser o em mais essa, nessa, o em mais aquela, naquela, não há problema nenhum. Mas o que está em jogo é o conflito entre a preposição em e a preposição a. Você vai sempre condenar a preposição a e eleger como construção correta a construção com o em ou o em e as fusões que se fazem necessárias. Vamos provar em frases. Resido à Rua das Flores. A norma culta condena a construção correta, resido na Rua das Flores. Fica fácil perceber que na Rua das Flores é um adjunto adverbial de lugar. Outra frase. A casa que mora fica no subúrbio. Olha, parece normal porque temos essa mania de falar no dia a dia, atropelando um pouco a regência verbal. Mas o correto é a casa em que ele mora fica no subúrbio, porque se o verbo morar exige a preposição em, o em se faz obrigatório antes do pronome relativo. É aquela frase em que o que é igual a qual. Quer ver? Troque comigo. A casa na qual ela mora fica no subúrbio. Terceira tentativa, a casinha se situa à beira do rio Atumã. Olha, lendo assim parece que não temos nenhum erro gramatical, mas a lógica de situar-se é situar-se em, e a norma culta nos obriga a falar e a escrever: a casinha se situa na beira do rio Atumã. Pronto, você ganhou intimidade com verbos muito especiais e muito comuns em provas de concursos e vestibulares. Você já descobriu que as nossas videoaulas têm 2 características básicas. Elas são simples e eficientes exatamente em cima daquilo que aparece nas provas. E há 2 maneiras de acesso: o conteúdo gratuito à sua disposição todos os dias e o conteúdo pago para quem quer uma coisa específica ou mais demorada porque quer gabaritar prova de língua portuguesa. Até o nosso próximo encontro.